Falar de depressão é sempre muito importante, sobretudo porque acomete milhares de pessoas em diversos graus de severidade. E quando fazemos este link com a fibromialgia, torna ainda mais urgente que mais pessoas saibam se existe ou não relação entre essas duas patologias. E eu afirmo para vocês que esta relação é mais íntima do que a grande maioria das pessoas possam imaginar. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes e é sobre isso, depressão e fibromialgia. Sempre uma honra ter vocês prestigiando o nosso canal, deixando seu like e seus comentários. Precisamos deixar claro que uma pessoa com depressão está com todo o seu organismo doente, principalmente inflamado. É como se o cérebro deixasse de produzir as substâncias naturais antidepressivas, que são a dopamina, a serotonina, a endorfina, a noradrenalina, que o cérebro produz de forma natural e regula o nosso humor, regula a nossa energia para o enfrentamento dos episódios da vida. E a depressão não surge assim de um dia para o outro. A depressão é silenciosa e consistente. A pessoa começa a deprimir e o cérebro também reduz a produção dessas substâncias antidepressivas e vai reduzindo de uma forma gradual. Aí a ciência já identifica que é bastante comum uma pessoa deprimida, antes de demonstrar as alterações de humor, apresenta aquelas terríveis dores musculares. Lá no início dos anos 90, alguns cientistas se puseram a pesquisar a relação íntima entre a depressão e a fibromialgia. E eu garanto a vocês que essas duas doenças, que são graves, se interseccionam muito. E os tratamentos mais eficientes são aqueles que não ignoram esta conexão. Embora hoje a medicina, infelizmente, esteja fatiada em especialidades. Atualmente, uma medicina disruptiva já considera que, em muitos casos, aquelas dores musculares são uma depressão camuflada ou uma depressão absolutamente refratária. É aquela crônica e resistente. Normalmente, uma pessoa que se considera muito forte, que tem muitas decisões e responsabilidades ancoradas em si própria, não aceita vivenciar um quadro depressivo. E então a pressão e a força que ela precisa para sustentar as suas funções executivas fazem com que o organismo venha a sucumbir exatamente na parte muscular. A serotonina, que tanto falamos como o hormônio da felicidade, tem um efeito analgésico. Se faltar serotonina, faltará este efeito analgésico. Medicamentos antidepressivos de primeira geração, que se usavam antigamente para tratar a depressão em doses baixas, como a clomipramina, por exemplo, inesperadamente traziam resultados muito bons para a cefaleia e para as dores musculares. E a partir daí se deduziu que tem dores que são do corpo físico, musculares, que respondem a tratamentos para a depressão. E se tornou muito emblemática essa relação íntima entre as duas patologias, depressão e fibromialgia. O que melhorava a depressão também melhorava a fibromialgia. E podemos até ir mais longe nessa correlação. É muito difícil uma pessoa deprimida não se referir a dores musculares. E assim aumentamos o nosso ângulo de visão. A atividade física melhora a depressão porque produz serotonina e automaticamente melhora a fibromialgia. Reduzir a ingestão de açúcar melhora a depressão na mesma proporção que melhora as dores musculares. A coenzima Q10, que é um suplemento fundamental para produzir ATP,
que é a energia para as células, também retira os radicais livres que geram dores musculares e potencializam o tratamento para a depressão. Pessoas com colesterol alto, ao fazerem uso de alguns remédios, passam a relatar dores musculares. Mas se associarmos a coenzima Q10, essas dores desaparecem. Se quisermos resumir a fibromialgia numa única palavra, podemos dizer inflamação. E nada inflama mais o organismo do que o açúcar refinado. O açúcar irá inflamar sua musculatura, poderá gerar uma inflamação do labirinto, que é a labirintite, e da mesma forma turbinar o estresse no corpo e, por consequência, a depressão. A baixa da serotonina no corpo fará com que o nosso sistema autônomo produza mais noradrenalina, porque a dor crônica, como são as musculares, vão invariavelmente gerando muito estresse e irritabilidade. O mais importante é compreender que o protocolo que usamos, seja emocional como farmacológico, na infinita maioria dos casos, para melhorar a fibromialgia, irá também colaborar no combate à depressão e o vice-versa também é verdadeiro. Considerem, então, que atividades físicas reduzem drasticamente a fibromialgia e a depressão. Reduzir o açúcar refinado, introduzindo coenzima Q10 e o magnésio, irão colaborar na saúde do corpo, prevenindo quadros de depressão e reduzindo também as dores musculares. A fibromialgia é uma condição crônica, caracterizada por uma dor generalizada e sensibilidade nos músculos, nos ligamentos, nos tendões, frequentemente acompanhado por aquela fadiga, distúrbios do sono, problemas de concentração, conhecidos como aquele nevoeiro cerebral. Então, mais uma vez, vemos a depressão se interseccionando com as dores musculares quando abordamos a importância de um sono restaurador. Vigiar a qualidade do seu sono determina a sua saúde. E quando falamos de foco e concentração, que as pessoas rapidamente associam ao TDAH, o déficit de atenção, cabe investigar a qualidade do sono e uma possível fibromialgia antes de lacrar TDAH por falta de performance. Não há dúvida de que fatores hormonais e estilo de vida desempenham um papel no desenvolvimento tanto da fibromialgia como da depressão. E é importante ficar atento ao curso dos sintomas, porque alguém que vive quadros de depressão poderá a qualquer momento apresentar também sinais de dores musculares. E da mesma forma, quem enfrenta dores musculares pode estar já apresentando alguns sinais expressivos e importantes de depressão. Entendam que o nosso corpo é um conjunto completo, mas fiquem muito atentos a essas dores musculares associadas a uma tristeza crônica, a uma depressão refratária. Converse com o seu médico, converse com o seu terapeuta se você está apresentando algum destes sintomas para que o tratamento seja eficiente e não particionado. Procure entender a depressão e a fibromialgia como um infeliz casamento que precisa ser resolvido. Espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.